Oi, gente, estamos aqui para começar a terceira temporada do podcast sobre saúde mental e tá tudo bem. E é com muita alegria que eu estou recebendo aqui várias convidadas lindas. Esse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental e harmonização orofacial. Para isso eu trouxe a doutora Letícia Rodrigues, que também é autora no livro Doutores de Sucesso, que a gente vai estar lançando em maio. Eu já estou aqui, hoje eu já vou escolher o lugar do lançamento, tá? Ai, que Só para já dar um tudo! spoilerzinho aqui para você. Então, seja muito bem-vinda, Obrigada, doutora. obrigada. Seja bem-vinda também a Giane, que é convidada dela, que vai falar um pouquinho da experiência dela também com a harmonização, com a clínica, com o método, né? E É com a sua verdade. clínica também, que a gente quer trazer esse diferencial que é muito bacana para vocês, que aí tem dúvidas, né? A gente vai falar dos mitos também, de autoestima, de autoconfiança. E a gente trouxe também a Brenda linda aqui, toda. Gente, não falei para vocês que hoje aqui tá tudo lindo. E eu quero começar com você, falando um pouquinho pra gente, né, da sua trajetória, do como que você começou, o que que te levou, né, para esse lado também da harmonização. Aham. Meu nome é Letícia, sou dentista, né? Há 8 anos sou dentista, mas antes disso, desde a faculdade, meu pai também é dentista. Então, eu já praticava dentro da odontologia mesmo antes de formar. E aí, a gente, quando tá na faculdade, né, a gente não sabe, tem tantos caminhos para seguir. Ah, você implantodontista, você protesista, vou mexer com canal. E aí, eu fui e iria seguir o caminho do meu pai, que é ortodontista. Acabei a faculdade, não nada feito. E aí, eu sempre vi, nunca gostei de cirurgia. Eu nunca gostei de ver a dor da paciente. Eu sempre gostei de mostrar o melhor lado, de deixar mais bonito, de sem sofrimento você ficar bem. E você poder fazer isso pelas pacientes, eu sempre gostei de ver todo mundo bem. Eu sou do tipo de pessoa que gosto mais de dar presente do que receber. Aham. Então, isso para mim, é, ir para a parte da estética era muito no pensamento, mesmo que muito nova, era muito dentro de mim, era real. Então, eu fui para a parte estética dentária, fiz cursos em prótese, em lentes de contato, faceta, fiz fora de Juiz de Fora, e era a época da faceta, de Neymar, dos jogadores. Mas eu sempre achei feio aquelas facetas artificiais. Sim. Falei, gente, não era isso, não é isso que eu quero. E aí eu comecei a fazer facetas e lentes de contato maravilhosas, naturais, que batiam o olho no paciente, na paciente, e não sabia se era dente de verdade ou se era. Pensava-se que era dente de verdade. E era Sim. essa metodologia, esse lado que eu queria seguir. Só que eu não estava muito satisfeita que era dente, né? E aí a minha mãe um dia falou assim, Letícia, você tem que a harmonização orofacial em 2019, 18 para 19, ainda era incerta na odontologia, porque os médicos brigavam muito com a nossa classe, Sim. né? E derrubaram com liminares as decisões do CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia. Então tava uma briga muito grande. A especialização ainda não se firmava em 2018 para 19. E aí a minha mãe falou, Letícia, você tem que fazer um curso, porque eu pago dermato e tenho uma possibilidade em casa. Você precisa fazer um curso. Aí eu fui num curso rápido de 2 dias, assim, e Aham. fiz um curso de botox, preenchimento avançado. Isso em 2018 para 19. E aí eu não me senti segura o suficiente para praticar a parte de preenchimentos, porque eu sou muito assim. O que eu não sei, domino, eu não faço. Eu não faço. E o Botox eu me senti muito segura, eu estudei muito anatomia e dali por diante eu só fiz Botox. Desde 2018 eu fazia Botox. Fazia na minha mãe, na família, e aí comecei a Gente, por divulgar que para que a gente não é da pacientes. família dela? Sua mãe, ela já é visionária, ela já Ela, pensou, vou economizar ela aqui, vou é, ficar velho. jovem E para ela achou sempre e tá tudo maravilhoso. certo. Uhum. Ah. E aí eu pratiquei bastante e divulguei para pacientes, só botox, botox. Aí elas, pacientes me pediam, Letícia, você faz lábio? Você faz preenchimentos faciais? Eu falava, não, mas eu vou indicar uma pessoa bacana, que é até a doutora Karina, que trabalha comigo até hoje. Aham. Assim, menos hoje, porque eu domino mais coisas, como especialista na harmonização, mas é uma pessoa maravilhosa também. E só que as pacientes queriam que eu fizesse. Né? Sim. Elas já tinham confiança no dentário, elas
já tinha um botox comigo, por que não um preenchimento? E aí eu senti a necessidade de me especializar mais. Aí eu pensei, vou fazer um curso rápido? Não, a odontologia já tinha se firmado com a harmonização orofacial, eu falei, vou entrar na especialização. E assim eu fiz. Entrei na especialização e comecei a dominar todas as técnicas, né? Não só na especialização, mas em cursos fora também, não é porque estou numa especialização que eu tenho que ficar ali só Sim. ali. Eu vou aprender com outros profissionais, outras técnicas, e eu acredito que é isso. Pegar um pouquinho de cada um e montar a técnica da Letícia, e assim eu tenho feito. Hoje eu sou especialista em harmonização orofacial e dedico a minha clínica especialista em estética orofacial, né? Tanto dentária quanto facial. Porque eu Entendi. acredito que você olhar para uma face de uma pessoa, não tem como eu separar facial com a dentária. Às vezes eu tenho problemas de volume de facial que é causado por problemas dentários. Como eu, dentista, posso unir o útil ao agradável, eu corrijo os dois. Eu não consigo separar. Ah, eu só trabalho com a harmonização orofacial. Não existe isso para mim. Eu trabalho com a dentária e com a orofacial, pra gente unir os dois, né? Tem Sim. gente que fala, gente, você é dentista? Gente, eu sou dentista e faço ainda prótese, faço clareamento, faço limpeza, que pra mim é uma parte da estética. Porque não, Com não certeza. adianta você construir um prédio em cima de um terreno todo irregular. Primeiro a gente arruma, faz a terraplanagem daquele terreno e Uhum. constrói. E a limpeza faz parte da É uma, estética. Também não acredito eu em, posso, em estética sem saúde. eu posso falar até assim, porque tem uma diferença, né? Eu não sou especialista, tá, gente? Mas às vezes tem gente, né? Tipo, eu preciso fazer limpeza de 3 a 4 meses, Uhum. porque o meu acho que dá mais acúmulo de Calcificação não maior. sei. Tipo, aí, tipo, é muito, assim. E realmente faz muita diferença. Mas a gente tava falando aqui, né? O meu filho, ele com 5 anos, ele escorregou na piscina. Não escorrega sem água. Maravilhoso, né? Ai, muito bom. Aí, tipo, o dente aqui, assim, tipo, já era de leite, mas ficou verde, sabe? Então, diversos problemas, assim. Aí depois, hoje, ele tem lente, né? Uhum. Natural também. Porque eu acho que faz muita diferença também essa questão que hoje a gente até traz dessa que a gente conversou antes, de ser natural, né? Porque na saúde mental a gente vê que tem pessoas que olham na internet e querem uma coisa, mas que, gente, nunca vai ser, porque cada um é de uma Individual. forma. Não tem como, né? Você pode até falar mais sobre isso, né? Porque, tipo, às vezes a pessoa já chega até diz, quero isso daqui, com uma foto, Uhum. né? E mesmo que seja até uma comparação, mas às vezes é um vestido que você fala, ah, eu quero esse vestido, gente. Às vezes esse vestido não vai ficar da Bem mesma forma em você. Imagina, tipo, corte de cabelo. Ah, eu cheguei também. com uma inspiração, quero um corte de cabelo, só que seu Sim, formato de rosto é triangular, é redondo, é oval, e aquele corte de cabelo não vai funcionar em você. A harmonização é a mesma coisa. Às vezes a pessoa quer um queixo, né, que é um mento, sim. que o rosto dela não aceita aquilo, e elas chegam mesmo com um exemplo, E né? precisa de uma avaliação, né? Precisa, Precisa bem profunda e bem, sim. detalhada, Acho que de um acolhimento com também, né? certeza. Tipo, do profissional. Então, acho que isso é bem bacana quando você tem esse olhar, né? E fala, olha, é isso, isso e isso, né? Como pode melhorar? E aí a pessoa, ela vai entendendo também como que aquilo vai funcionar para ela na mente, né? Porque aí ela vai ficar com a autoestima e ela vai trazer esse desejo mesmo que ela quer, só que de uma forma natural e leve, Sim, né? Eu sim. acho que senão o resultado vai ser o oposto, vai ser desarmônico. Pegar Aham, uma boca gigante num rosto que não cabe uma boca gigante. Não vai ficar Sim. legal. é verdade. E O você importante pode. é realçar o que você já tem de natural, Ah, é né? Com verdade. certeza. Com Você certeza. vai se sentir melhor na frente do espelho. Melhorar, né? Exato. Tipo assim, É. porque já é bonito, gente. E aí, hoje, né, é legal que a gente, trazendo essa conversa, a gente trouxe essas suas duas clientes, né, Paciente, isso. pacientes que estão aí com Mas que você, são clientes que já também. vira amiga. É verdade. E eu queria que você falasse um pouquinho, Jane, pra gente, né, da sua experiência com a doutora Letícia, né, de como que mudou isso na sua vida. Esse é o diferencial da Letícia, sabe? Porque a gente chega lá com muitos mitos que a gente ouve falar, ou que a gente assiste, né, vê na mídia. Então, principalmente para minha idade, né, a gente vai se olhando no espelho com a autoestima muito baixa, sabe? Até no profissional faz uma diferença danada, você não tem estímulos, sabe? Você não está se valorizando. Até a sua produção no profissional muda, sabe? É E verdade. aí eu fui na clínica e o atendimento
bacana, como você falou, né? Ela dá uma atenção pra gente e olha pra gente e pergunta qual que é a nossa queixa, o que que a gente sente incomodado, né? E eu falei pra ela, poxa, doutora, eu tenho vontade de ter um lábio mais bonito, mais harmônico. Eu sei que eu estou envelhecendo, mas eu queria realçar, né, isso. Assim, minha autoestima estava muito baixa, gente. Nossa, tava. Aí, quando eu cheguei lá, não sei se ela se lembra, o carinha meio assim, né? Falei, olha, eu vi uma paciente sua, até a Maria José, e eu sempre tive vontade de fazer o lábio, né? E eu falei para ela, eu tenho medo, porque o que a gente vê na mídia hoje em dia, Sim. as pessoas ficam muito deformadas. Na verdade, não é uma harmonização, é uma desarmonização. Sim. E aí ela falou, não, fica tranquila, eu vou tratar o seu lábio. Inclusive, ela me perguntou que tipo de trabalho que eu fazia, por que meu lábio era tão ressecado, sabe? Foi. Aí eu falei para ela, por causa de muitos anos de giz, professora. Ai, que E aí, legal, esse ressecamento, gente. né? Professora de quê? Professora de primeiro ao quinto ano, de Ah, anos iniciais. que legal. Minha mãe Entendeu? também era professora. É. E aí fui, né? Ela fez o planejamento todinho e eu fui fazer, gente. Saí de lá assim, maravilhada, né? Anestesiada. Anestesiada. Ela perguntou, e aí? Eu falei, nossa, eu não estava conseguindo falar direito, né? Mas eu falei, nossa, tô muito feliz. Aí saí de lá, assim, com a autoestima já mudou, sabe? Já comecei a me olhar no espelho, já senti vontade de me arrumar mais, assim, fazer a sobrancelha, sabe? Nossa, De se tudo cuidar, mudou, né? gente. Verdade. Aí comecei a me cuidar e estou muito feliz. Ai, E depois disso você fez alguns É outros, isso que eu né? ia falar. E depois aí fui fazer o Botox, faço parte do clube do Botox, inclusive. Ai, gente, recomendo. As legal. duas fazem. Não foi Gente. coincidente, não foi pensado, mas as duas fazem. Faço parte do clube do Botox. Então, pela minha idade, né, que eu já tenho 60 anos, as pessoas falam que não Gente, parece. maravilhosa. Maravilhosa. Parece mesmo. E a minha vida mudou totalmente a partir da Letícia, gente. Ai, Ah, meu Tô muito Deus. feliz. É muito bom isso, né? É. Tipo, é muito gratificante, né? Sim, sim. Aí eu sinto minha autoestima lá no alto, tá? Me sinto linda mesmo. Você mas é. Linda. E assim, para sempre vou cuidar, vale a pena, gente, se cuidar. É tudo. O emocional, né, faz toda a diferença. Sim. E até as pessoas se veem em você. Você torna-se espelho para os outros. Isso é muito importante. Eu trabalho com muita gente, né? A minha área, eu estou em direção de escola agora, então trabalho com muitas mulheres, inclusive. Inclusive, vem muitas delas, porque elas É, olham pra ela e indicação, né? falam assim: o que Eu você tá trabalho- fazendo, né? Eu trabalho com 80 mulheres, então é Nossa. muita coisa. Legal. E elas se espelham em mim, eu tô sempre passando o contato da Letícia. Falo, gente, vai lá, porque algumas já me conhecem há alguns anos, né? E aí elas falam, nossa, você continua a mesma, só que tá tratada a sua pele, tá com cuidado, né? A gente vê, o que você fez, né? Elas não sabem o que a gente fez. Ah. E aí eu conto, né, o que eu fiz e recomendo, gente, vale E a assim, pena. uma coisa que muda muito nessa questão da saúde mental e da autoestima, quando a gente faz alguma coisa que a gente está buscando e que a gente consegue se olhar no espelho, porque muitas mulheres não conseguem se olhar no espelho, né? Isso é muito Isso, sério, assim, é de sério. todas as idades. E uma coisa que eu costumo falar muito é. As outras pessoas, elas não vão mudar, elas continuam a mesma, a não ser que elas queiram mudar. Mas a partir do momento que a gente muda, que a gente se enxerga, que a gente olha e fala, nossa, olha como eu sou bonita, olha como, né, eu tô bem, eu tenho saúde, eu tô jovem, né? Porque não é sobre idade. Uhum. E aí Não. as outras pessoas muda ao redor. começam a te ver dessa outra forma, porque nunca é sobre o outro, é sobre a Com gente. É por isso que às vezes as pessoas falam, Certíssimo. ah, mas você vai fazer isso? Cara, eu vou fazer porque eu quero. Exato. Ah, mas porque pra mim não sei o quê. Ok, respeito, entendo, mas Você pra não mim, precisa disso, né? exatamente. Às vezes é um fator muito difícil pra mim receber duas pacientes, uma mãe e uma filha. Ah, imagina. Ou, né? Porque a mãe acha a filha maravilhosa, né? Meu filho eu acho lindo, perfeito. O meu é perfeito. O homem O meu.
Estão competindo E ali. meu namorado, né? Mas por quê? A mãe fala, você não precisa disso, já falei, você não precisa disso, só que é o incômodo dela. E isso mexe com a confiança. Quando a gente está confiante conosco, né? Consigo Sim. mesma, a gente está com a saúde mental possivelmente bem, né? Eu sei que não é a harmonização orofacial, ela não resolve seus problemas psicológicos, mas quando a gente aborda a harmonização orofacial, ela é um impulso para você se sentir psicologicamente melhor. Você, com a saúde mental melhor, você tem mais confiança no seu dia a dia, você tem mais equilíbrio emocional, você lida com os problemas de uma forma diferente, Sim. né? Você faz relações interpessoais positivas, você lida com a depressão, com a ansiedade de uma forma diferente. Então, a autoconfiança, ela traz muitos benefícios para a nossa vida. E a E você harmonização inspira, né, orofacial pessoas como ela, é né? verdade, As mulheres em volta. é verdade. Essa muito parte da lindo. mãe eu lembrei da minha, porque a minha fala exatamente isso, não precisa. Mas todas as vezes que eu fiz alguma coisa, ela sempre perguntou: o que que você fez? Eu também quero fazer. E você então conta pra gente, como que você conheceu a doutora Letícia, como que você chegou lá na Então, eu tinha um clínica? certo preconceito em questão de harmonização, porque eu via um certo padrão no mercado, não da pessoa, do procedimento. Então, tá em alta preenchimento labial. Aí todo Aham. mundo faz muito preenchimento labial. E eu tinha plena consciência que o meu rosto não caberia um preenchimento exagerado, porque não é do meu rosto. Sim. Então, a Letícia apareceu, foi uma grata surpresa, na verdade, eu não estava procurando. Apareceu no Instagram e aí me chamou muita atenção porque ela trouxe esse viés da naturalidade, né? De potencializar o que cada um tem de melhor, mas de uma forma natural. E aí, quando eu vi, eu entrei em contato com ela me recebeu super bem. E aí, o que mais me chamou a atenção foi o cuidado com o meu rosto. Então, tirou várias fotos, colocou no computador, fez realmente uma análise criteriosa, e ali eu senti muita segurança no trabalho dela. E aí a gente foi corrigindo o que eu realmente tinha incômodo, e Uhum. foi uma experiência maravilhosa, Ai, excelente. gente. Que fofa, né? Nossa, as Ai, duas gente. são. Não, Eu falo que elas são espelho das minhas pacientes. Assim como elas, eu tenho outras que a gente Sim, nunca é atendimento da Brenda. Eu sei da vida dela, assim, né? sim. Eu sei da vida dela, que eu sigo no Instagram, eu pergunto, eu nunca esqueço e trato uma paciente, tipo assim, como um comércio, né? Entrou, saiu. A Giane, Sim. eu pergunto como tá a vida, ela tá em reforma na casa dela, eu já sei. A Coitada, Brenda gente. já a Brenda também já passou poucas e boas, já sei um pouco da vida. Hoje, emocionalmente, torço muito, vejo de perto, né? Toda vez que ela vai na clínica, pergunto como ela está, a gente vê como emocionalmente ela está muito melhor. Então, assim, tem outras pacientes, eu pergunto do Natal, como que foi o teatro no Natal, e aí a paciente fala, gente, a Letícia, você não esqueceu disso? Gente, quando eu tô num atendimento, eu tô Sim, eu tô presente, né? presente, eu não tô assim pensando quando no meu filho, na minha casa, o que que eu tenho que fazer? Eu tô ali. Eu sou essa. Eu não consigo. A mulher é multifatorial, né? Aham. Mas no atendimento eu consigo estar ali, entende? Isso é um diferencial, né? Sim, com certeza. Porque hoje a gente vê muita rotatividade em clínicas, né? Com o comércio, igual a Brenda falou. Às vezes você vai abordar o que está em alta no momento. Ah, labian. Ah, agora é preenchimento labial. Ah, agora é fios. Agora. Não é. Não é um comércio assim. Você tem que abordar o que tá incomodando o paciente, igual a Jane falou. O que tá te incomodando? Sim, Nós isso vamos faz abordar muita o que tá diferença. incomodando ela, porque eu, como visão profissional, eu posso harmonizar a pessoa da forma que eu estou incomodada quando eu vejo ela, porque essa é a minha profissão. Mas eu não posso seguir essa linha. Esse é o meu diferencial. Eu vou abordar o que tá te incomodando, Giane? O que tá incomodando, Brenda? Nós vamos basear o tratamento de acordo com a queixa. E não com o que Sim, eu acho, ou o que a indústria acha, ou com o que o que a mercado rede acha, o que a social, rede social acha. É assim, eu acho muito complicado que eu vejo às vezes que alguns profissionais
Eu trabalho com marketing desde 2012, então às vezes você vê que é muito isso do que está acontecendo ali no momento mesmo. Uhum. Então, você precisa fazer isso aqui agora, porque é a melhor coisa que tem. Tá, pode ser muito bom Uhum. realmente, mas será que é o melhor para mim naquilo dali que eu estou precisando? E às vezes esse despreparo que eu vejo dos profissionais, eles criam até demanda nas pacientes, né? E às vezes a pessoa, ao invés dela ficar feliz como vocês estão, Uhum. tipo, recomendando, inspirando outras pessoas, e o mais importante, se olhando e se amando, você não vê, porque você sai de lá triste, você fala, É. meu Deus, né? Como que pode? Como eu tô assim mesmo? Teve nem a ver com dente, assim, mas tem uma pessoa que eu conheço, uma amiga, que ela foi fazer uma avaliação numa clínica de estética e a profissional falou pra ela, nossa, mas você tá com muita celulite. Hum, Tipo assim, e cara, ela saiu de lá, gente, Judiada. arrasada. Nossa. Arrasada. Nossa, não, mas você tem muita celulite, tá com muita. Gente. E assim, a pessoa saiu de lá como, né? Tipo assim, muito mal. Mas e aí eu penso, até que ponto, né? Essa E quer venda, vender. você quer É, vender para uma pessoa, você quer acabar com a é. pessoa? Mas é Assim, muito até que triste, ponto você gente. ganha dinheiro, assim, você consegue dormir no seu Mas travesseiro? é aquilo que a gente estava conversando, é a ganância. Por exemplo, no meu caso, eu corrigi algumas coisas que me incomodavam, Sim. e aí chegou num momento que eu mandei mensagem para ela, mandei foto, falei, o que que eu preciso fazer mais? E aí ela falou, não precisa fazer mais nada, vamos agora cuidar da sua pele, etc. E isso é uma coisa difícil de achar, porque quando você vê, assim, a maioria, e você manda foto, o que que eu preciso? Sempre vou encontrar alguma coisa para Sim. ganhar mais dinheiro, e aí fica preenchendo onde não precisa, e aí Inventa fica lugares. desarmônico o rosto. Sim, eu sempre fiz botox com dentista. Eu amo dentista. Tipo Uhum. assim, sério, Que sempre. bom. Eu juro pra você, sempre. Porque assim, nada contra os dermatologistas, gente. Meu, nada. Cuidado! Nada contra os dermatologistas. Doutora Gabriela, maravilhosa, que cuida do meu cabelo, tudo isso. Mas eu não sei, sabe? Assim, é um interessante ponto de vista meu. Uhum. Eu acho que é mais cuidadoso com o rosto, entende mais? Não sei, sabe? Tipo assim, doutor Leandro Steca. Hum, O Leandro é meu amigo há 1000 anos, né? Então, assim, eu vejo muito bom todo o profissional, trabalho inclusive. dele. Ele é incrível, eu vejo o trabalho Professor. dele. E assim, desde muito novo mesmo, eu conheço o Leandro, sei lá, deve ter uns 30 anos, eu namorei o irmão dele. Uhum. Então, assim, a gente conviveu e eu vi as senhorinhas, as senhoras chegavam lá, a avó de uma amiga, ela falava, você vai aonde? Ela falava, vou no Leandro. Ela, eu vou com você só pra ver o sorriso dele. Tipo assim, 80 anos sentada, tipo, pra olhar o sorriso. Então, assim, eu via o amor que tem, o estudo da face. Então, assim, quando eu comecei a fazer botox, eu comecei a fazer mais tarde um pouco, eu busquei dentista. E peguei essa fase Uhum. também, que tipo, ai, mas você vai fazer com dentista, não tem isso. Eu falei, gente, eu confio, né? É o que eu falo, Uhum. nada contra os dermatologistas, mas eu acredito que o dentista, ele tem total capacidade, sempre teve para poder fazer, né, tanto aplicação quanto botox, né, tudo isso. Não, me Eu, corrige se eu estiver errada, mas até onde eu sei, o dentista estuda mais essa região, né? Sim. Então é, faz todo sentido o que você quando falou. a gente fala dentista, o nome já é um pouco difícil, porque dentista, né? Você Uhum. fala de dente, mas até teve uma época que queriam e ainda querem mudar o nome para medicina cabeça e pescoço. Ah, é. Medicina dentária, alguma coisa do tipo, ainda não conseguiram mudar. Em Portugal, por exemplo, é médico, né? Dentista é chamado de médico, nos Estados Unidos também, né? Por quê? A gente estuda 5 anos de faculdade relacionados cabeça e pescoço. A nossa atuação é daqui do frontal até o ocioide. Então a gente tem toda essa parte para estudar, não só dente, vascularização, nervos, tudo, músculos, ossos. Então, assim, a gente passa mais 5 anos. Depois você vai para uma especialização, que você estuda mais 2. Sim. Então, assim, a gente no total estuda uns 7 anos. Eu acho que tem espaço para todos os profissionais, né? Sim. Não só médicos, como os dentistas, como esteticistas, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Eu defendo que o paciente tem que procurar um especialista.
Porque você tem que confiar em quem sabe. Às vezes, um dentista mesmo não tem especialidade de harmonização orofacial, como eu não tinha na época. Eu não me sentia apta a fazer, mas tem profissionais que mesmo com um cursinho sem segurança, oferece por aí. E acaba que gera no paciente, o paciente chega para melhorar, ele sai de lá pior. Então, Sim. minha dica é, procure sempre um especialista, né? Eu falo na minha área, na harmonização orofacial. Porque você tá ali para melhorar. Você tá ali para pontualmente corrigir o que te incomoda, para você se sentir melhor, para você ter mais autoconfiança, né? E acaba que você precisa disso como um impulso para se sentir melhor e não para se sentir pior, né? Então, confiar sempre no especialista. Eu agradeço as duas por confiar muito em mim e em todas as minhas pacientes que confiam em mim, porque eu trabalho muito, eu estudo muito, eu me dedico muito no que eu faço, eu sempre me atualizo, né? Chegou uma paciente anteontem para mim e falou assim, Letícia, deixa eu te contar um segredo. E é sempre dermato com dentista, né? É, eu fui na minha dermatologista, né? E aí eu falei, bom, vou pedir um tratamento de pele aqui, né? Letícia, ela só me passou uma vitamina C. E eu saí daqui com 2 receitas suas, assim, lotadas, né? Então, assim, a gente não tô generalizando os dermatos Lógico. e também não tô generalizando os dentistas como os melhores, né? Porque cada um faz a sua própria Sim. profissão ali. Mas eu, particularmente, me dedico muito aos estudos, e atualização. E eu acredito, como eu falei no início, que não é uma coisa só. Se eu tratar de preenchidores e a pele estiver ruim, não vai dar resultado que a pessoa espera. Às vezes eu preciso fazer um bioestimulador e aí a paciente não está apta com aquela pele, com aquele volume que a gente precisa. Então, uma coisa está interligada na outra. Eu preciso abordar todas as camadas da pele, eu preciso oferecer ao paciente personalizado o que ele precisa. E hoje eu trabalho com muito isso lá na clínica. É, você avalia o paciente, avalia, eu recebo, escuto e monto um planejamento, protocolos de tratamentos, né, para aquela paciente. Por exemplo, eu tenho um protocolo skin que eu ofereço 1 ano de tratamento da pele, Uhum. abordando o tratamento de pele. Tem um protocolo Soma, que já soma o protocolo de skin, mais botox, bioestimuladores, a gente vai tratar de todas as camadas da pele. E Aham. também tem o protocolo Vivificar, que ele é personalizado. Se a Giane chegar numa consulta para mim, Letícia, agora eu quero, além do clube do botox, eu quero participar de um tratamento completo para mim. Ele vai chamar Vivificar da Giane, que a gente vai vivificar a pele, o volume, o colágeno. Então, assim, a gente personaliza o que a Brenda precisa. Ah, ela precisa de preenchimento, fios, ela precisa de microagulhamento e a gente vai fazer um planejamento em 12 meses de todos os procedimentos que ela vai fazer. E aí ela vai Entendi. pagando como se fosse um plano da beleza, né? Eu digo plano de saúde, mas é plano da É beleza. um olhar completo, né? É. Que aí você vai trazendo a sua visão e vai trabalhando isso junto com o paciente, né? Que eu acho que isso é muito importante. E avaliando, né? Ah, olha, isso aqui, olha como teve esse resultado, né? E o que que É. você tá Uhum. achando e ouvindo, né? Então, acho que essa troca é muito importante do profissional com o paciente. E às vezes a gente não vê isso, às vezes a gente vê aquela pressa, né? Tipo, ah, entra, precisa Imediatismo. disso, disso, Ah. disso e disso e pronto, né? Uhum. E também, assim, uma coisa que eu acredito muito, gente, é na energia, né? Então, assim, a gente se identifica com o profissional. E É. aí É a gente verdade. sente essa energia, não é? E aí Uhum. você não consegue trocar. Às vezes gente, eu lembro que eu tinha que arrancar meu siso. E aí minha mãe me levou num dentista. Eu nunca vou esquecer isso, vou entregar a minha idade, né, agora. Mas os Mamonas Assassinos tinham morrido no domingo. Tem muito tempo isso. Eu tinha que arrancar e tinha Gente, eu entrei numa consulta na segunda. Eu entrei, olhava pro homem, eu só chorava. Aí eu lembrava dos Mamonas e eu chorava. E o cara era tipo, não tinha condição. E olha que, gente, eu era uma adolescente, nem Uhum. tinha essa coisa de energia. Aí minha mãe me levou na Croy na época, né? Uhum. Que era muito comum e tudo. Aí eu entrei em um dentista, o Ebert, gente, eu acho que ele é bem conhecido, assim, mas tem muito tempo também. Falei, gente, com esse homem que eu vou arrancar meu dente, tipo assim, já maravilhoso, arranquei os 4, incluso, e não tive nada.
Nada, Uhum. nada, nada. E eu já nem, assim, você sente uma confiança, né? Você olha, É. você fala, isso aqui vai doer, né? Porque, né? Não, siso ninguém merece, mas assim, a energia que você tem. E essa parte da estética hoje que eu vejo do dentista trabalhando na harmonização, ela também influencia muito na energia. Com certeza. Com certeza. Por exemplo, a gente estava falando de protocolos aqui. O que que é bom para Giane, às vezes não é bom para Brenda. Nós trouxemos aqui, né, duas pacientes lindas, maravilhosas, são espelho do meu trabalho, mais uma com 60 e a outra 29. com 29, né? A gente tem duas gerações Sim. com duas necessidades diferentes, uma curativa e a outra preventiva, né? Apesar dela sempre se cuidar, né? A gente vê os sinais da idade que a gente tem que se atentar. A gente vai Sim. envelhecer, todo mundo vai. Só que a gente pode gerenciar isso de uma melhor forma. Tem gente que não quer. Quer, ai, aceita que dói menos, eu nunca vou fazer isso. Tudo bem, é uma escolha sua. Mas se a pessoa, ela quer se cuidar, por que, gente, jogar, tipo assim, Criticar. ficar É porque as pessoas criticando? julgam, né, o tempo todo, né? Mas aí, tipo, e às vezes até, né, com um olhar de maldade mesmo. Mas se você tá bem, igual você falou, você chega lá Feliz. perfeita, É, plena, minha filha. Pode vir nada te qualquer, abala. pode vir qualquer coisa, né? Valorização, né? Sim, Como a gente como pessoa, como mulher, você fica muito melhor quando você se cuida. Esse Uhum. autocuidado é muito importante. sim. Que é de dentro para fora, Isso é amor sabe? próprio. Isso que eu ia falar, é um amor Sim, com próprio. certeza. E o melhor de tudo, autênticas. Sabe por Sim. quê? Nada foi alterado fisicamente a ponto da pessoa falar: nossa, ela É tá outra pessoa. transformada. Ela foi Sim. transformada de dentro pra fora ou de fora pra dentro, pontualmente, mas ela é autêntica, ela tá natural. Você olha pro rosto da Brenda ou da Giane, você não sabe o que que elas fizeram. Sim. Você não sabe a história dela. Se elas não contarem ou se eu não contar, vai falar: Uhum. nasceu assim, É. perfeita, né? Assim, autenticidade é uma palavra muito difícil hoje na harmonização orofacial, porque as redes, a rede social é uma faca de dois gumes. Ela é positiva e ela é negativa. A positiva é que ela mostra para vocês, pacientes, a tecnologia, o avanço do mercado, dos tratamentos estéticos faciais. Mas o outro gume da faca é a pressão de se adequar a um padrão, né? E aí a gente vê celebridades postando, globais e até próprios profissionais, aquela transformação, e isso impulsiona quem tá vendo ali a se adequar àquele padrão de beleza Uhum. estética, né? E aí a gente vem com problemas de distúrbios é, corporais, né? Quando a pessoa se olha no espelho, ela não é naquele padrão que a gente vê na internet, nas Distorção redes, distorção de de E gera imagem. imagem. ansiedade, porque vê um antes e depois que foi construído ao longo de um ano, por exemplo. Exato. Só que mostra a foto antes e depois, assim, num clique, né? A pessoa Sim. se transformou de um dia para o A outro. Não é bem comparação assim. é a pior coisa que existe na rede social, Verdade. é a comparação, gente. Em todas as áreas, em todos os sentidos. E eu queria até te perguntar também, pegando esse gancho da rede social, né? O que que é que chega mais, assim, tipo, que você fala de mito mesmo que vem da rede social? Primeiro é que a harmonização é para pacientes mais velhos só. A Hum, gente tem a prova da Brenda aqui, né? 29 anos e prevenindo. sim. Né? Quando ela ficar mais velha, ela não vai ter que fazer tantos procedimentos, quiçá fazer algum procedimento para corrigir alguma coisa, só para manutenção. Então, a harmonização é para pacientes mais velhos, mais jovens. Eu falo quanto antes melhor. A partir dos 18, eu faço meu botox desde os meus 20. Tem 10 anos que eu faço meu botox. Então, assim, aí todo mundo fala: você não precisa de nada. Eu não preciso porque eu tô de botox, né? Uhum. Então, assim, não é só para pacientes mais velhos. Ah, vou deixar para cuidar lá quando eu fizer 40, 50. Você vai gastar mais tempo, mais dinheiro, mais disposição. Mas dá tempo. Mas se você pode prevenir, que nem a Brenda faz, e outros pacientes, eu faço, é uma ótima, né? E a gente também tem o mito de que os resultados da harmonização são imediatos e permanentes. Imediatos serão um preenchimento, mais ou menos. Vai ficar inchado, não vai? Uhum. Vai ficar inchado, não vai? Vai aparecer o resultado
daqui 15 dias, quando desinchar, 15 a 30 dias. E Aham. permanentes, eles não são. Você vai Sim. precisar fazer um retoque, uma manutenção, depois de uns 6 meses, um ano, no caso de um preenchimento. Um botox, você precisa fazer de 4 em 4 meses. Um fio, você precisa de um em um ano, né? Um preenchimento labial, diz-se em bula que dura 12 meses, mas o efeito volumizador mesmo, 6 meses. Então, assim, não são permanentes, poderiam ser, né? Mas Sim. não são. E não fazem mal, esses produtos são biocompatíveis. A gente tem várias marcas no mercado, mas que todos passaram por testes, né, científicos, todos são biocompatíveis, todos eles, nenhum fazem mal. A gente só tem que escolher para cada paciente, individualizar. Será que eu vou usar uma marca na Giane, que é a mesma da Brenda, que é a mesma da Maria? Não, né? Todos e não fazem mal à saúde. E que só médico pode fazer isso, a gente já comentou, né? Esse é Aham. um mito muito grande ainda, né? Tem gente que manda mensagem lá na clínica, liga. Ah, a doutora é dermatologista? Chegam lá na clínica, lá na portaria, perguntando cadê a Letícia dermatologista, né? Qual que é o andar dela? E as pessoas já até sabem, né? Nem Aham. corrigem mais, ela é dentista. Não, as porteiras lá falam, Letícia, a dermatologista, né? Eu Aham. falo, gente. Os pacientes, infelizmente, eles não têm ainda, alguns não têm a noção de que os dentistas estão no mercado e bombando no Sim, mercado, com né? certeza. Bem, uma crescente muito, muito alta mesmo, né? Hoje em dia, não sei também, às vezes é a bolha que eu vivo, mas muitas pessoas que buscam harmonização, a maioria que eu conheço também busca com dentistas É, também. também acho. Então, assim, não sei, né? Porque aí talvez a gente fique ali naquele mundo, aí, tipo, claro Mas que que bom tem. saber disso, É, assim, né? no meu mundo ali, Eu mais ou menos, também. as pessoas que eu vejo, assim, elas confiam e elas buscam. Mais uma vez eu falo, nada contra os dermatologistas, acho que cada... E também é muito disso, muito de energia mesmo, né? Você vai numa pessoa, é igual terapeuta, gente. Você vai É, num psicólogo, você não gosta do psicólogo, você vai num terapeuta e aí sua energia não bate e, tipo, não adianta, né? Às vezes não vai vir outra, aí você fala, gente, meu Deus, eu sou amiga dos meus pacientes, tem pacientes não, meus são clientes, né? Tipo assim, de que estão comigo, vão toda semana há 3, 4 anos, assim, que também sei a vida da pessoa, mas você, tipo, vê essa confiança e essa energia mesmo que Intuição você tem. também, né? Que a gente não escuta é às vezes. verdade. Não, gente, a gente tem que ouvir a Ela intuição. falou disso e é verdade. Tem que ouvir. Quando eu não escuto, dá errado. É É, Não, mas impressionante. é impressionante. Parece que a gente fala assim, só pra depois Só falar, pra quebrar a nossa, cara. eu devia ter escutado a minha intuição. Nossa, eu sou muito assim, eu olho, eu gosto, eu não gosto, a gente tava e falando não disso no adianta. carro. Uhum. A gente tá falando disso no carro, Não que eu sou muito adianta. criteriosa. O que me faz a profissional que eu sou hoje na consulta, por exemplo, minha consulta dura 1h30, 2 horas. Se precisar, assim, vai, né? Aham, E a gente agenda com a secretária esse tempo, que é do paciente. Aquela pressa não sim. tem um porquê. Então, assim, eu sou muito formada por essas opiniões de profissionais que eu já fui e que eu não gostei. Às vezes me atendeu em 10 minutos. Tipo assim, eu paguei a consulta, seja pelo convênio ou particular, e me acrescentou em quê? Não Que importa, diferença né? aquele profissional fez na minha vida? Eu busco ser uma profissional que faça diferença na vida das minhas pacientes. Quando elas lembrem de mim, às vezes no mimo que eu dou, num gloss, elas vão bater o olho e vão lembrar da minha pessoa, como profissional. O que que eu mudei na vida delas? O que que elas sentem quando elas lembram de mim? Elas sentem coisas positivas ou negativas? Eu espero que sempre positivas e trabalho Sim. todos os dias, amanhã melhor do que hoje, para que elas se lembrem de mim de uma forma. De repente, gente, me enche os olhos de lágrimas, porque essa é a minha Mas é vida, né? lindo Eu mesmo. sou espelho do que a Letícia é no pessoal, entende? Sim. Eu não sou uma Letícia profissional e uma Letícia. é, Gente, eu tô chorando. Que é isso? Não tô de Mas TPM ainda, não. mas é lindo mesmo, assim, nos meus atendimentos, eu também busquei tudo que eu não gostava nos atendimentos que eu já tinha tido, né, e também o que Uhum. eu gostava para poder fazer a minha sessão. Então, assim, é muito gratificante quando você consegue, né, tipo, criar o seu método, né, Uhum. eu tive uma psicóloga que depois de muito tempo, eu fiquei olhando onde era o reloginho dela, porque dava 45 minutos, gente, ela levantava e, tipo, já ia abrir a Sério? porta. Eu podia estar chorando, morrendo, tipo assim,
muito mal, ela dava os 45, ela levantava. Eu falava, gente, eu nunca vou fazer isso com um cliente Posso meu. atrasar, né? Nunca. Meu atendimento é 1h15 também. Eu já fiz atendimento de 2 horas, às vezes a pessoa fala comigo, falo, não, eu tô aqui pra mim te ouvir. Tipo, não É. tem como. A pessoa tá me contando alguma coisa, né? Tipo, muito importante pra ela. E ela levantava 45 minutos e eu falava, gente, entrava no elevador, parecia que eu tinha Chorando. sido atropelada por um caminhão, assim. Eu falei, eu nunca vou fazer isso. E você Eu sabe que acho. Pode falar. Pode falar. E nossas consultas, não só profissional, dentista ali, harmonização orofacial. A gente é psicólogo também. Sim, Às muito. vezes eu recebo muitas pacientes deprimidas, viúvas, que terminaram às vezes um relacionamento, e que você tem que escutar a dor daquela paciente. Não é uma obrigação para mim. Eu amo fazer Sim. parte da vida delas e conhecer. Sabe por quê? Eu vou abordar ali o que vai realmente fazer significado para ela, né? Às vezes ela precisa de uma coisa imediata. Não é daqui a um ano ela vê algum resultado. Lógico que tem coisas que só daqui a um ano que vai fazer. Sim. Mas se eu puder mudar a vida daquela pessoa junto à análise facial dela, eu vou fazer. Então, assim, é um conjunto de coisas. Às vezes ela falou do filho, do neto, do tio, do sobrinho. E eu já sei de todo mundo, eu já sei o nome de todo mundo. E eu não esqueço. Eu não fico assim, é mesmo? Aham. Eu me envolvo como se eu fosse da família daquela paciente. Às vezes vai contar uma história. Aí eu me coloco dentro daquela história, assim, imaginando e tal. É isso, é sobre isso. É ser Sim. terapêutica também, né? Escutativa, você ia falar. Que tem coisas que não dá pra arriscar. Então, assim, a harmonização, eu vou arriscar com um profissional que eu não confio? Não dá, né? Não é vou comprar uma roupa, não gostei, volto e troco. Então, assim, por exemplo, eu sou engenheira, você vai arriscar fazer um projeto comigo se eu não te passo credibilidade? Não tem como. Sim. Então, o que me chamou muita atenção da Letícia foi esse cuidado, essa credibilidade que ela me passou. Coisa que aconteceu de eu ir fazer uma avaliação e eu nem voltar na clínica de outra pessoa, porque não me passou essa credibilidade. E eu não vou arriscar o meu rosto na mão de uma pessoa que não passa. É questão da intuição. Então, você chega num lugar, a pessoa não te passou credibilidade, sua intuição tá dizendo, não faça, melhor não É, fazer. o que você falou, não tem como, não é uma blusa mesmo, né? E Exatamente. aonde que é a sua clínica, Leite? A clínica é ali na Espírito Santo, Aham. no Alberganime, Sim. ao lado da Igreja Catedral. No 14º andar Ai, ali. totalmente centralizada ali, muito É. bom, gente. E aproveitando que a gente estava falando disso, que a intercorrência ela vai acontecer com qualquer profissional, Sim. né? A gente vê a mídia hoje batendo muito no dentista. Eles batem muito, mas os médicos também recebem muito, fazem muita intercorrência. Aí vê Fantástico. Teve um fato de um modelo apareceu no Fantástico, né? Que ele teve que fazer enxertos no lábio por uma biomédica que fez um preenchimento nele e quem salvou o lábio dele foi um dentista, né? Só que quando se fala de dentista, a mídia cai muito em cima, porque fala que o médico que salva essas pacientes, mas é porque a mídia, a classe médica, ela é muito mais unida do que os dentistas. Sim. Um é coberto, o outro, um trata do outro e ficam quietinhos. Os dentistas não. Eles gostam de falar, fulano fez isso. E falta pra todo mundo. Entende? Porque, mas fulano acontece aquilo, só que ninguém é unido. A gente sabe tratar. Eu falo com os pacientes, às vezes, eu dou mentorias também lá na clínica para outros profissionais e falo, muito mais do que saber fazer aquele procedimento, você tem que saber se der errado. O que você vai fazer? Como você vai Pensar em tudo, corrigir né? aquilo que aconteceu? Não adianta você só saber fazer. Porque o que aconteceu com aquele moço do enxerto no lábio foi porque a biomédica ela não sabia fazer. Não é porque aquela biomédica. É porque ela não sabia como tratar. Ela não sabia que se ela aplicasse uma hialuronidase ali para tirar o preenchedor que estava comprimindo a artéria dele, que necrosou, né, o lábio, ela não sabia. Ela simplesmente falou com ele: eu não sei tratar, eu não sei o que fazer. Procure outra pessoa. Hoje ela tá recebendo processos, né? Foi presa, inclusive. Então, assim, eu falo com as mentorandas minhas. Vocês querem ser esse tipo de pessoa? Aprendam a fazer e aprendam a desfazer. Perfeito. Gente, eu quero agradecer vocês por estarem aqui, por terem trazido a experiência de vocês aqui com a doutora Letícia. Obrigada, Jeane. Obrigada, Brenda. E eu espero elas também no lançamento do livro, né? Ah!
convidada. E eu queria que você finalizasse, né, falando novamente, né, onde é ali o seu consultório e o seu Instagram também, para Isso, todo mundo aí tirar dúvida, manda para a doutora pode Beatriz. mandar, pode mandar. A clínica fica na Rua Espírito Santo, 1115, na sala 1405. É bem central ali, na esquina da Avenida Rio Branco com a Espírito Santo, lado da Igreja Catedral. O Instagram é Clínica Letícia Rodrigues. Tem meu pessoal também, que é leticiarodrigues.dentista. E podem mandar mensagem, né? Eu amo isso, essa comunicação. Tem gente que eu posto, outro dia eu postei de botulismo. Aí uma paciente fala, menina, você não sabe o que tá acontecendo comigo e tal, tal, tal. Eu queria muito que você resolvesse o meu problema. E elas vão lá. Então eu gosto muito dessa troca, né? E gosto muito de conversar, eu sou muito comunicativa. Minhas Ai, pacientes sabem que eu falo pra caramba. ela é ótima. Podem mandar suas dúvidas, pode mandar para mim também, que eu encaminho para ela. E eu quero agradecer você que curtiu aqui esse primeiro episódio da terceira temporada, né? As 2 temporadas foram um sucesso. Eu sou muito, muito grata mesmo, né? Falar Parabéns, sobre saúde parabéns. mental, obrigada. É assim, é o que eu amo e cada vez mais eu tenho certeza disso. E eu espero você no próximo episódio.